Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de Hebreus, tá? Vou tentar aqui ao mesmo tempo segurar o telefone, ao mesmo tempo segurar os meus escritos, mas a gente vai tentando fazer, tá bom? Então vamos lá. Pelo menos 5 vezes os leitores do livro ou da carta de Hebreus, eles são exortados, né? Para que nós não nos desviemos, tá? Seja pela complacência, sobre a apatia, sobre negligência. Então nós vemos isso sendo descrito aqui, né? Logo do primeiro ao quarto versículo do segundo capítulo, capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 16, capítulo 5, versículo 11, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 19 ao 39 e do 12 também, do 1 até o 13, 22, né? Capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 22, tá? Então vamos lá. Se o Messias fosse apenas um anjo, a gente não tinha muito que levar a sério o evangelho, tá? O evangelho perderia um pouco de sentido. No entanto, o evangelho parte do Filho de Deus, tá? Que é melhor do que os anjos, né? Então, nós precisamos prestar um pouco mais atenção nas coisas que nós temos ouvido. Essa é a exortação que o autor de Hebreus faz, tá? E apesar dos anjos serem inferiores ao Messias, no fim, né? E inclusive até os anjos serem inferiores aos seres humanos, como descrito em capítulo 1, versículo 14, contudo, o papel que esses anjos desempenham não é de desprezar, para ser desprezado, tá? Porque foi por intermédio dos anjos que nós recebemos a palavra dita por Deus, né? A lei de Deus, por exemplo, tá? Então, na Torá, na lei de Deus, toda violação, todo ato de desobediência recebe a devida punição, tá descrito, tá? Então, lá na Torá, a gente tem as sanções, né, que são impostas de acordo com as violações dos mandamentos que nós fazemos, tá? E essa condenação, né, essa sanção, essa punição, ela vem através das cortes, né? Pode ser as cortes judaicas, julgamentos, né? Num geral, as próprias ações de Deus, né? Coisas que podem acontecer conosco na Terra. Então, tudo está muito bem descrito na lei. E também haverá o julgamento final, né? Então, a lei de Deus nos traz a certeza de uma punição. E aí a pergunta que é feita é: como escaparemos da condenação que foi pronunciada aí na Torá por causa da nossa desobediência, né? Então, se a gente ignorar a libertação, né, que Deus nos traz através de Yeshua, que foi primeiramente anunciada, né? O texto usa essa frase, primeiramente anunciada, né? Quando a gente ignora essa libertação, tá? Como é que a gente faz para fugir, né? Então, traduzindo aqui a minha anotação, se você pegar e entender que você não tem escolha, a punição para você na Torá é certa, a lei é certa que você vai ter uma punição. E aí vem o Messias, e o Messias, ele te oferece, né? Ele te oferece uma libertação, tá? Que vai nos poupar dessa terrível condenação que nós merecemos. Então, quando a gente deixa isso passar, quando a gente esquece aquilo que Jesus é pra gente e começa a simplesmente viver uma vida de qualquer jeito, não cumprindo o conselho que a gente acabou de falar no começo desse capítulo, né? Não nos desviar, a gente está caminhando certamente para uma condenação eterna. Então, como escaparemos da condenação pronunciada na Torá, devido à nossa obediência, se ignorarmos a libertação
chamada tão grande, porque ela nos poupa de terrível condenação que tanto merecemos, tá? Então, nós não temos como escapar. A verdade é essa, tá? Mas nós temos como ter alguém que vai passar por isso pela gente, ou já passou por isso pela gente. Então, o Senhor Jesus foi tanto quem iniciou a libertação, como por meio de quem ela foi primeiramente anunciada. Ao se referir à libertação como tendo sido confirmada a nós por quem a ouviu, o autor deixa claro aqui pra gente de que eles não viram Cristo, tá? Então isso fica bem definido aqui pra gente. Então no versículo 3 ele diz, confirmada a nós por quem a ouviu e não por aquele que viu, né? Então isso fica também bem explícito. Bom, o texto trata bastante a respeito de Jesus ter que se tornar humano a fim de nos libertar. Era importante que acontecesse dessa forma. E traz outra situação interessante também. Segundo Gênesis 1, 28, Deus pôs todas as coisas na terra em sujeição debaixo dos pés da humanidade, e não dos anjos. Embora no momento presente a gente ainda não veja isso acontecendo, né, veremos por completo e já vemos parcialmente através de Jesus Cristo. Como homem, ele está fazendo valer aquilo que está escrito em Gênesis 1, 28, né? De que todas as coisas estão debaixo da sua sujeição, debaixo dos seus pés. Então, como filho de Deus, como a palavra de Deus, Jesus é muito mais elevado do que os anjos. Contudo, como homem, ele foi feito inferior aos anjos, para que ele pudesse provar a morte, experimentando o mal, experimentando a dor por toda a humanidade, algo que os anjos não podiam fazer, tá? E aí, por ter sofrido a morte, né, e aí literalmente por causa do sofrimento, né, ele alcançou aí a obediência plena. Então, como homem, Jesus teve que sofrer exatamente como nós, de modo a poder se identificar plenamente conosco. É isso que qualifica de maneira exclusiva para ser o nosso mediador. Ao se identificar completamente tanto com Deus quanto conosco, ele se tornou a ponte para preencher a falha, né? Aquilo que Isaías 59, versículo 1 e 2 diz, né? Gerando para nós a unidade com Deus de que ele próprio possui, tá? Então, porque o próprio Messias morreu por pecados, de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-lo a Deus, 1 Pedro 3,18. Então, ao fazer isso, ele ludibriou aquele que tinha o poder da morte. Então, quem tinha o poder da morte? Era o adversário, né? Ele podia, ele tinha este poder, né, de causar morte, porque a morte ela é uma consequência do pecado. Então, como o homem pecava, ele tinha como consequência a morte, né? E isso meio que estava ali sobre o domínio do inimigo, tá? E aí a pergunta é, será que Jesus pôde tornar, então, o inimigo inoperante, como o texto diz? Sim, tá? A resposta é sim. Ele, o inimigo, ainda tem poder sobre isso, mas com os dias contados. E aqueles que servem a Jesus, que seguem Jesus, esses não precisam se preocupar com isso. Nós saberemos que ressuscitaremos primeiro, né? A segunda ressurreição ou a segunda vida, né? Ou para aqueles que não creem, a segunda morte, né? E a morte é algo que nem todo mundo admite que tem medo, né? E a grande verdade é que o ser humano não foi feito para morrer. Adão não foi feito para morrer. A morte foi um acidente no percurso. Então não é natural para o homem morrer. Hoje, depois de séculos e séculos, muita gente normalizou esse processo, mas não, tá? A gente não foi feito para morrer. Então, Yeshua não cuida, isso é, não participa da mesma natureza e não se tornou como eles, os anjos. Porque os anjos não podem morrer. Ele cuida, então, no versículo 16 a 18, não de todos os seres humanos, mas da descendência de Abraão.
porque os judeus, dentre toda a humanidade, têm a lei e as mais estritas condições a cumprir, de modo a não pecar, e pecando, escapar da morte. Então Jesus, como um judeu, ele passa por todo esse processo. Mesmo estando sujeito a todas as leis, né, que são o que define o que é pecado é a quebra da lei, né? Então, mesmo tendo vindo como um judeu, né, estando sujeito à lei, ele morre sem pecado nenhum. A morte não tinha poder sobre ele. Tanto é que Jesus se entrega. Não é. Ele poderia ficar lá agarrado um tempão e não morrer, porque a morte não tinha poder sobre ele, tá? Então, Jesus precisou se tornar exatamente como aqueles a serem resgatados da morte, de maneira a conhecer e ter empatia plena por nossa experiência. A partir disso, como sumo sacerdote, estar capacitado a ser totalmente misericordioso, fiel e fazer a expiação pelos nossos pecados. Então, Isaías 53:12 previu isso precisamente porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, e que ele levou os pecados de muito, e pelos transgressores intercedeu, tá? Então, a gente termina falando que a maioria dos mandamentos que compõem a Torá escrita, né, incluindo o sacerdócio, né, aí o Kahanut, no qual todos os sacerdotes, né, e o sumo sacerdote precisam ser da tribo de Levi, tá? E aí nós temos agora Jesus, que é da tribo de Judá, sendo chamado de sumo sacerdote, o grande sacerdote, como Arão foi o grande sacerdote, tá? E aí boa parte aí do que nós vamos estudar em Hebreus vai mostrar, né, que Jesus pode sim ser sumo sacerdote mesmo estando fora da tribo de Levi, por ele ser da ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque, ela é superior à ordem de Levi, inclusive ela é anterior à ordem de Levi. Bom? Então é isso, a gente conversa aí mais à frente no capítulo 3. Um forte abraço.